Porto e a região norte é onde se situam a maioria das pequenas e médias empresas do país. É também onde as zonas agrícolas são mais produtivas e a zona que mais contribui para as exportações nacionais, sendo a única região do país que exporta mais do que importa. Conhecida mundialmente pelo vinho do Porto, pelas suas 6 pontes maravilhosas, todas em diferentes estilos, assim como pela forma como se misturam a arquitetura contemporânea e antiga. O Centro Histórico do Porto está classificado como Património Mundial da Unesco. No Porto, é obrigatório visitar o Museu de Arte Contemporânea, ladeado pelos jardins do Parque da Fundação de Serralves, a Igreja de São Francisco e a Torre dos Clérigos, o Palácio da Bolsa e o Palácio de Cristal, o Teatro Nacional de São João e a Casa da Música, a Livraria Lelo e Irmãos, assim como a Estação de São Bento e a beleza dos seus azulejos da autoria de Jorge Colasso. Na gastronomia, destacamos a famosa francesinha, as tripas à moda do Porto, o bacalhau à Gomes de Sá, não esquecendo o caldo verde. Antes de falarmos um pouco sobre os concelhos que pertencem a este distrito, vamos ver algumas curiosidades. Sabia que, apesar da famosa festa de São João, o São João não é o santo padroeiro do Porto? A padroeira da cidade é Nossa Senhora da Vandoma, mais conhecida por Nossa Senhora do Porto. Sabia que na cidade se encontra a maior sinagoga da Península Ibérica e uma das maiores da Europa? Sabia por que se chama tripeiros aos seus habitantes? Dizem que doaram toda a carne à armada que partiu para conquistar Ceuta em 1415, ficando apenas com as vísceras para comer, o que deu origem a um dos pratos mais tradicionais da região, as tripas à moda do Porto. E já ouviu a expressão popular fino que nem um alho? Nasceu com o Tratado de 1352 entre Inglaterra e Portugal, gizado pelo portuense Afonso Martins Alho, usada para referir alguém invulgarmente inteligente. Passemos então aos concelhos. Amarante tem na sua história uma forte ligação religiosa a São Gonçalo. Por cá, pode visitar o mosteiro, a igreja de São Gonçalo e claustros, a ponte romana e percorrer as suas ruas, onde o barroco impera. Entrar no Museu Municipal Amadeu de Sousa Cardoso ou na Casa Teixeira de Pascoais. É uma região rica em doçaria conventual, doçaria tradicional. Pode também saborear o famoso pão de padronelo ou as sêmias de Moro. Não vá de Amarante sem fazer um passeio do barco no rio e apreciar as suas belas paisagens. Em Baião, pode visitar a Anta da Abobreira, o Mosteiro de Santo André de Ancede e a Capela de Nossa Senhora do Bom Despacho. Foi nas gentes e costumes de Baião e nas suas paisagens que Eça de Queiroz se inspirou para escrever uma das suas maiores e mais conhecidas histórias, A Cidade e as Serras. Pretexto ideal para visitar Felgueiras são os monumentos da Rota do Românico, os bordados tradicionais, o pão de ló de Margaride e os vinhos verdes. Sobe até ao Monte de Santa Quitéria e aprecia a vista sobre a cidade. Se passar por Gondomar, visite o ex-libris da cidade, o Monte Crasto. É uma fortaleza natural num terreno elevado de onde se pode alcançar vistas deslumbrantes. Destaque para os valboeiros, barcos típicos com origem na freguesia de Valbom e para a arte de trabalhar a filigrana e a talha. A ourivesaria é a atividade principal do concelho, sendo chamada de capital da ourivesaria. Em Lousada, podemos visitar várias igrejas, o Pelourinho, a Torre dos Mouros e a Ponte Românica de Vilela e de Espindo. Concelho fortemente industrializado, em particular na área têxtil e confecção, tem cariz profundamente agrícola, sobretudo no domínio dos vinhos verdes e laticínios. De comer e chorar por mais, são os bolinhos de amor e os rosquilhos. Maia. Até 1902, a sede do concelho era no Castelo da Maia. A freguesia, já extinta, de Santa Maria de Avioso, era e é conhecida como uma capital da arte santeira. Aqui se situa o Aeroporto Internacional Francisco Sá Carneiro. Por terras de Marco de Canaveses, visita a Casa dos Arcos, a Ponte Românica, os Pelourinhos, mosteiros e igrejas. Da tradição do concelho fazem parte os clamores e os pregões. Os primeiros consistiam na chamada ladainha de Todos os Santos. Os pregões
integrava um ritual no qual um homem, à noite, depois da ceia, subia ao ponto mais alto do lugar de onde pudesse ser ouvido a grande distância, para fazer a encomendação das almas. Matosinhos. A necessidade de um porto de abrigo para os navios que se dirigiam à cidade do Porto levou à construção, em finais do século XIX, do Porto de Leixões, importante marco no desenvolvimento do concelho. Por cá, pode visitar igrejas, pontes históricas, a necrópole de Monte Douro, o obelisco da Praia da Memória e o castro de Guifões, entre outros. Em Lessa da Palmeira, famosa pelas suas praias, espaços verdes e porto de mar, não esqueça a visita à Casa de Chá da Boa Nova, obra do arquiteto matosinhense Cisa Vieira. É obrigatório visitar o Farol da Boa Nova, o segundo maior de Portugal. O concelho de Passos de Ferreira situa-se num vale denominado Chã de Ferreira. As rochas, abundantes nos limites do concelho, são alvo de exploração comercial, destacando-se o granito azul e o xisto. Conhecida como capital do móvel, é o mais importante centro de produção de mobiliário do país. Por Paredes, visita o Mosteiro de Sete, o Pelourinho, o Aqueduto, o Canhão de Senhora do Salto e a Ponte Romana sobre o rio Sousa. Com solos férteis, por cá se cultivam legumes, frutas e o vinho verde, e se desenvolve a criação de gado bovino. Foram ainda desenvolvidos trabalhos de exploração mineira de vários metais, como ouro, prata, chumbo, antimónio, daí a existência do complexo mineiro das Banjas. Penafiel é um concelho de montes, vales e rios, onde pode apreciar os belos planos de água resultantes da albufeira do Tâmega e das encostas do Douro, ou apreciar os vários monumentos existentes. Destacamos as gravuras rupestres e os monumentos que integram a rota do Românico. Mas se tiver tempo, passe ainda pelas aldeias preservadas, pelo santuário e pelo centro histórico da cidade. Visite o Mosteiro de São Salvador de Paços de Sousa, onde estão depositadas as cinzas de Ega Muniz. Na Póvoa do Varzim, cidade costeira com praias de incrível beleza, podemos visitar igrejas e capelas, o aqueduto, a fortaleza de Nossa Senhora da Conceição e subir ao Monte de São Félix, de onde se contempla toda a região. Apesar de já não cumprirem a sua missão original, encontramos por aqui alguns moinhos tradicionais. Em Santo Tirso, terra de mosteiros e conventos, o Museu Internacional de Escultura é a expressão máxima da escultura contemporânea ao ar livre. Mas há que manter a tradição, e nas festas agrícolas podemos assistir à desfolhada do milho e participar nas vindimas. Isto sem esquecer de provar um divinal jesuíta ou um limonete. Famosos são também os vinhos verdes e o licor de Sinsverga. Trofa. Para além das muitas igrejas e capelas, conserva inúmeros testemunhos da época pré-histórica, desde os machados da Abelheira até às gravuras do Monte São Genes, passando pelo material lítico existente na antiga estação de caminhos de ferro e pelas mamoas de São Pataleão e Alvarelhos. O artesanato do concelho compreende a marcenaria, a escultura de arte sacra, o fabrico de vassouras e escovas, cestarias e o fabrico de tecidos de lã em tiaras manuais. Confesso que nunca comi uma maravilhosa regueifa de valongo, mas dizem que são imperdíveis. Valongo tem um vasto património natural e histórico que inclui vestígios da ocupação romana, do desenvolvimento industrial dos séculos XIX e XX, e podemos lá visitar várias pontes, igrejas e museus, assim como o Museu da Lousa. Em Vila do Conde, encontra-se vários locais para visitar, desde mosteiros, igrejas, capelas e ermidas e até a Casa José Régio. Tem 18 km de praias que combinam na sua perfeição com a ruralidade das freguesias mais interior, onde se pode ver o Castro de São Paio ou a Cividade de Bagunte. Por cá, são tradição as mantas de trapos, as camisolas de lã, os trabalhos em ferro forjado e as rendas de bilros, de tradição secular. Na gastronomia, destaque para a doçaria conventual que a sabedoria das freiras das casas conventuais nos deixou. Vila Nova de Gaia é o terceiro município mais populoso do país e tem cerca de 15 km de praias de grande beleza. No cimo de uma escarpa e dominando toda a sobranceira do Douro está o Mosteiro da Serra do Pilar, classificado pela Unesco como Património Mundial.
Das muitas igrejas, mosteiros e conventos, destacamos uma que não pode deixar de visitar, a Capela do Senhor da Pedra, localizada num rochedo batido pelo mar, na praia de Miramar. É conhecida pelos vinhos do Porto e do Douro, classificados pela Unesco como elementos patrimoniais. Na gastronomia, salientamos a famosíssima broa de Avintes. As figuras ilustres nascidas no distrito são Essa de Queiroz, Germano Silva, Carmen Miranda, Soeiro Pereira Gomes, Manuel de Oliveira, Agostinho da Silva e Augustina Bessa Luís, entre outros. As lendas que vamos contar são a lenda de Frei Comilão e a lenda de Frei Gonçalo e os bois da Dona Loba.